Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nesta live, quero fazer mais uma aula de catecismo. Nesta live não é momento de oração, como eu venho fazendo, quero dar aula de catecismo nesta manhã. Vamos chegando, por isso que não tem a música, não é? Porque quero dar aula de catecismo. Vai pegando o seu catecismo da Igreja Católica, pegue seu catecismo, para que assim possamos, não é? Na nossa aula de catecismo. Vai transmitindo nas suas redes sociais, na sua lista de transmissão. Transmita. Estamos na terceira parte do Catecismo, página 531. O quarto inciso, que tem o tema sobre a santidade cristã. A santidade cristã, não é? Que é o número 2012. Pega o seu catecismo da Igreja Católica para a nossa aula nesta manhã. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos avante com a nossa aula de catecismo. Fazer um momento de oração, não é? Pedindo as luzes do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo os teus venenos. Amém. Vamos começar a nossa aula de catecismo da Igreja Católica. Já pegou seu catecismo? Vamos esperando, não é? Para podermos entrar na nossa aula de catecismo. Vá convidando os seus amigos, os seus irmãos, para que a gente possa entrar. Pois bem, vamos começar? Então, número 2012 diz assim: E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também os chamou. E os que chamou também os justificou. E os que justificou também os glorificou. Romanos capítulo
8, versículos de 28 a 30. Não é? Traz o tema, por exemplo, a santidade cristã está pautado. Se pudéssemos fazer uma pergunta, em que está pautado a santidade cristã? Ou qual o fundamento da santidade cristã? Primeira coisa que o Catecismo da Igreja Católica coloca aqui, visivelmente, coloca o amor. O amor, amar. E na dimensão do amor, né, está, veja, o amor a Deus, o amor a mim mesmo e amor aos outros. Na dimensão do amor, nós encontramos o amor dentro do magistério, nas obras corporais de misericórdia e nas obras espirituais de misericórdia. No amor, ainda no amor, a dimensão, quando Paulo fala, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que ele chama no latim de caritas, duas dimensões, o amor ágape e o amor, veja, não é, de solidariedade, o amor fraterno, são as duas dimensões. E que tem como um fundamento o capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. E o que tem no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, numa perspectiva escatológica e paralúdica. Ou seja, os últimos dias, escatom, e parousia, não é, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro do seu amor, o amor de Deus que transborda sempre o nosso cálice, a nossa taça, vejam, mas também o amor aos irmãos. Eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste. Eu era estrangeiro e me acolhestes. Eu estava preso e foste me visitar. Não é? Tudo isso, veja, o que faz a santidade cristã é a generosidade. Eu fazer a mais do que é me pedido. Fazer a mais do que está no catecismo da Igreja Católica. Atenção, não é? Fazer mais do que a doutrina me exige. A doutrina me exige. Então, eu vou crescendo em Deus e Deus vai, segundo a palavra desse número 2012, justificando a quem ele predestinou, a quem ele chamou, ele justifica. Meu irmão, minha irmã, Deus justifica os justos. Se eu me mantenho, apesar das provações, apesar das tribulações, apesar das tentações cotidianas, apesar dos problemas que se levantam e crescem, muitas vezes sobre os nossos telhados, vejam, e nós nos sentimos impotentes. Isso se manifesta no desdobramento cotidiano em muitas realidades. Mesmo assim, Deus vai me justificando no tempo e no espaço, na história e na minha existência, na minha vida. Ok? Vamos para o número 2013. Todos os fiéis cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude, vejam, da vida cristã e à perfeição da caridade. E aqui é interessante que a Lumen Gentium, número 40, diz isso, não é? Número 40, vai o magistério, os padres da igreja. Todos são chamados à santidade. Deveis ser perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 46. E aqui, este perfeito como o Pai é perfeito, requer, não é, uma exegese. Veja, ou requer uma hermenêutica, uma interpretação. Né? Perfectum, ou seja, aquele que se deixa
aperfeiçoar na história e no tempo, na caminhada. Somos peregrinos aqui, a nossa igreja. E nós somos discípulos, olhando para o Mestre, que é Cristo Jesus, né, diante do seu comportamento, diante das suas atitudes, das suas ações, diante do seu trato com as pessoas, diante dos seus pensamentos, ou seja, os seus ensinamentos, diante das curas, libertações, exorcismo e milagres, eu vou deixando com que Cristo Jesus vá me lapidando, vá me moldando, vá me aperfeiçoando, porque não é, veja, agnosticismo, não é pela força do meu conhecimento, do meu intelecto, mas também não é pelagianismo, pela força da minha vontade que eu me torno santo, que eu me torno perfeito. Tá certo? Veja o texto que diz uma parte do texto da Lumen Gentium, a Constituição Apostólica do Concílio Vaticano II. Com o fim de conseguir esta perfeição, façam os fiéis uso das forças recebidas, a fim de que, cumprindo em tudo a vontade do Pai, se dedique inteiramente à glória de Deus e ao serviço do próximo. Assim, a santidade do povo de Deus se expandirá em abundantes frutos, como se demonstra luminosamente na história da Igreja pela vida de tantos santos. Eu já disse, acredito que na primeira aula, ou na segunda, na terceira, se não me falha a memória, né? Se você quer conhecer bem a Santa Igreja Católica, conheça-a pela história, pela vida dos santos. O santo e a santa, veja, são homens e mulheres concretos, reais, de carne e osso. Viveram num tempo histórico concreto. E nesse tempo histórico concreto, viveu no mundo da política, no mundo da economia, no tecido social, no mundo religioso. E nós acreditamos que foi o Espírito Santo que levantou, suscitou aquele santo e aquela santa para dar uma resposta à sociedade de então, a sociedade vigente. Portanto, veja, então se você quer conhecer a história da igreja, a igreja por dentro, conheça a partir da vida dos santos, datadamente histórico. Você vai saber que o santo viveu naquela década, naquele século, naquele milênio, naquele contexto político, veja, econômico, religioso. Os dramas, os problemas, os desafios daquele tempo. E o santo deu a resposta. A santa deu a resposta, sendo esse canal de Deus autêntico. É isso que o número 40 da Lumen Gentium está dizendo. Diante disso, uma questão, uma pergunta que não quer calar. Hoje, nos tempos de hoje, na década de hoje, no século de hoje, estamos precisando de santos e santas ou não? Estamos precisando sim. Que se deixe levantar e moldar pela força do Espírito Santo. 2014. O progresso espiritual tende à união entre mais íntima, aliás, sempre mais íntima com Cristo. Esta união recebe o nome de mística, pois ela participa do mistério de Cristo pelos sacramentos, os santos mistérios, e nele, no mistério da Santíssima Trindade, Deus nos chama a todos a esta íntima união com Ele, mesmo que graças especiais ou sinais extraordinários desta vida mística sejam concedidos apenas a alguns, em vista de manifestar o dom gratuito feito a todos. Atenção aqui para este número 2014. Não é? Primeira coisa, eu vou crescer na santidade, não é? Se eu cresço na vida de Cristo. Não é? E como é que eu cresço na vida de Cristo? O Catecismo da Igreja Católica diz, pela uma vida mística, que quer dizer mistério. E estes mistérios nós recebemos
nós acolhemos esse mistério pelos sacramentos. Não é? Dom Henrique costumava dizer que em cada sacramento e em todo sacramento eu recebo a vida todinha de Cristo. Veja, a vida todinha. E recebo também a força do Espírito Santo, me torno um homem, me torno uma mulher, me torno uma pessoa, me torno um cristão, cristã espirituado, cheio do Espírito Santo, vejam. Mas o Catecismo da Igreja diz na sua segunda parte, aqui deste número 2014, que alguns são dados dons extraordinários. Que nós olhamos, por exemplo, para um São Padre Pio, que teve todos os dons extraordinários, infusos, não é? Interiores. Mas o modo normal, comum de viver esta mística em Cristo é viver os sacramentos. E a igreja é dispensadora desse sacramento, da mística do mistério de Cristo. Ótimo, né? 2015, o número diz assim: o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Vejam, 2 Timóteo capítulo 4, todo 2 Timóteo capítulo 4 vai dizer justamente isso. O progresso espiritual envolve ascese e mortificação que levam gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Atenção aqui para o que São Gregório de Nissa ele diz em uma das homilias: aquele que vai subindo jamais cessa de progredir de começo em começo, por começos que não têm fim. Aquele que sobe jamais cessa de desejar aquilo que já conhece. Crescer, vejam, na vontade de Deus. E aqui é interessante, de começo em começo, se eu cair, não é? Vou me levantar. Vejam, recomeçar sempre, incansavelmente. Mas atenção, vejam, sobretudo nesse tempo da Quaresma que nos prepara. A próxima semana, a partir do domingo, que é o domingo de Ramos, a abertura da Semana Santa. A igreja já está nos introduzindo nessa paixão do Senhor, no sofrimento do Senhor. E é importante termos a cruz. A cruz, não apenas como distintivo, não apenas como um símbolo, não é? Do cristianismo ou da vida cristã, mas a cruz também, vejam, como a minha insígnia de devoção, de adoração e como crescimento em Cristo. Não apenas como um objeto, mas aqui como o Catecismo da Igreja diz nesse número. Vejam, é como um progresso, como uma ascese, como uma mortificação. É o caminho de perfeição à cruz. Ela vai, por ela mesma, não é? Vai fazendo com que eu dome os meus vícios, as minhas paixões. Ela equilibra e reequilibra, não é? Tudo aquilo que está desequilibrado, reordena tudo que é desordem, reestrutura tudo que é desestrutura em mim. Me impõe no eixo e me faz com que eu tenha um olhar fixo em Jesus Cristo, me concentre nele totalmente. 2016. Os filhos da Santa Igreja, nossa mãe, esperam justamente a graça da perseverança final e a recompensa de Deus, seu Pai, pelas boas obras realizadas com sua graça, em comunhão com Jesus. É interessante aqui, viu, que o Concílio de Trento está no Danzig, o número 1576. Observando a mesma regra de vida, os fiéis cristãos partilham a feliz esperança
daqueles que a misericórdia divina reúne na cidade santa, uma Jerusalém nova que desce do céu, de junto de Deus, preparada como uma esposa. Que maravilha, não é? Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Vejam, primeiro, esta esposa de Deus ornada, não é? Dizemos que é Nossa Senhora, a mulher do Apocalipse, mas dizemos também que é a igreja. A igreja aqui, que é esposa. A igreja aqui, não é? Que ao mesmo tempo é mãe. A igreja aqui, que é misericordiosa, nos prepara e nos faz viver aqui, não é? A Jerusalém celeste, aonde ela aqui liga e liga nos céus. Desliga aqui e desliga nos céus. Que maravilha, não é? Esta que é toda ornada no Senhor. Número 2017 é o resumo, então a gente só vai ler, não é? E passar porque a gente já viu em todas as aulas, tá certo? 2017, a graça do Espírito Santo nos dá a justiça de Deus, unindo-nos pela fé e pelo batismo, a paixão e a ressurreição de Cristo. O Espírito nos faz participar de sua vida. É a síntese, o primeiro sacramento, o batismo. 2018, a justificação como a conversão apresenta duas faces. Sob a moção da graça, o homem se volta para Deus e se afasta do pecado, acolhendo assim o perdão e a justiça que vem do alto. 2019, a justificação comporta a remissão dos pecados, a santificação e a renovação do homem interior. Vejam. 2020, a justificação nos foi merecida pela paixão de Cristo e nos é concedida por meio do batismo. Faz-nos conformes à justiça de Deus, que nos torna justos. Tem como meta a glória de Deus e de Cristo e o dom da vida eterna. É a obra mais excelente da misericórdia de Deus. 2021, a graça é o auxílio que Deus nos concede para responder à nossa vocação de nos tornar seus filhos adotivos. Ela nos introduz na intimidade da vida trinitária. 2022, a iniciativa divina na obra da graça precede, prepara e suscita a livre resposta do homem. A graça responde às aspirações profundas da liberdade humana, chama a cooperar consigo e a aperfeiçoa. E aqui nós lembramos do santo, não é? Doutor angélico São Tomás de Aquino. A graça supõe a natureza e a transforma, aprimora. Vejam, como diz o Catecismo da Igreja Católica, aperfeiçoa. 2023, a graça santificante é o dom gratuito que Deus nos faz de sua vida, infundida pelo Espírito Santo em nossa alma, para curá-la do pecado e santificá-la. 2024, a graça santificante nos faz agradáveis a Deus. Os carismas, graças especiais do Espírito Santo, são ordenados à graça santificante e têm como alvo o bem comum da Igreja. Deus opera também por graças atuais múltiplas, que se distingue da graça habitual permanente em nós. 2025, nosso mérito em face de Deus consiste apenas em seguir seu livre desígnio de associar o homem à obra de sua graça. O mérito pertence à graça de Deus em primeiro lugar, a colaboração do homem em segundo lugar. Cabe a Deus o mérito humano. Que maravilha, não é? 2026. Atenção, estamos no resumo, por isso a gente não está fazendo uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação do texto, uma exegese, não é?
A graça do Espírito Santo, em virtude de nossa filiação adotiva, pode conferir-nos um verdadeiro mérito segundo a justiça gratuita de Deus. A caridade constitui em nós a fonte principal do mérito diante de Deus. 2027, ninguém pode merecer a graça primeira que se acha na origem da conversão. Sob a moção do Espírito Santo, podemos merecer para nós mesmos e para os outros todas as graças úteis para chegar à vida eterna, como também os bens temporais necessários. 2028. O apelo à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade se dirige a todos os fiéis cristãos. A perfeição cristã só tem um limite. E aqui é bonito, viu? Ser ilimitada. Atenção aqui, não é? Quem diz isso é São Gregório de Nissa. A perfeição cristã só tem um limite. Ser ilimitada, não é? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É o número 2029. Mateus, capítulo 16, versículo 28, não é? E aqui eu termino, porque a próxima aula vamos entrar no artigo 3º, que fala a igreja, mãe e educadora. Tá certo? Vou baixar agora, terminar a live, e daqui a 10 minutinhos vou começar uma outra live, tá certo? Nesse artigo 3. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.